do Senhor Jesus. Bom é poder estar aqui mais uma vez. Meus irmãos, quero já externar minha gratidão a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Agradeço ao pastor Flávio também pela confiança e a vida dos irmãos por se dispor e dar uma oportunidade para juntos crescermos na graça e conhecimento da palavra de Deus. Sem delongas, peço por favor que você abra a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Não vou falar nada novo do que você já não saiba, talvez saiba com certeza até melhor do que eu, mas tenho certeza que Deus vai falar conosco, porque a palavra de Deus, ela tem esta particularidade, ela sempre fala conosco. Amém? Mateus capítulo 25, eu vou ler do verso 1 ao verso 13, por gentileza, se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe, depois você vai tomar seu assento e ouvir o que Deus tem preparado para nós desta noite. Mateus 25, verso 1 ao 3, está aqui na tela também, exatamente na tradução qual estou utilizando. Em algumas outras traduções você vai ver que tem alguma diferença, a palavra esposo é trocada por noivo, mas não altera em nada o sentido espiritual do texto. Dizendo assim o texto bíblico: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou dormiram, todas, e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga misericórdia. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E você pode se assentar, glorificando a Jesus. A verdade explícita dentro desse texto é uma só. Jesus, ele vai usar uma simbologia, ele vai utilizar-se de uma parábola para falar acerca da sua segunda vinda. E a verdade explícita dentro do texto, irmão Paulo, é que Jesus está voltando. E somente aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas com o óleo da presença é que poderão entrar com ele. Não basta ter aparência de virgem, não basta ter aparência de quem está servindo. É preciso estar cheio, vigilante e pronto para este momento. Um certo homem, ele estava com uma viagem marcada, comprou a passagem de avião, ele ia ver o filho que há 20 anos ele não via. Tudo pronto, mala, bagagem, passagem, ansiedade, e ele dorme, coloca o despertador para despertar no horário que ele deveria sair, e ele faz o que eu acredito que nenhum de nós aqui fazemos, ele colocou no modo soneca, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, sabe aquele cochilo que você está dormindo que parece que é o mais gostoso da manhã, e o modo soneca, ele vem para tirar a nossa paz, e ele fez isso, só que a hora se passou, e ele viu que ele estava atrasado, e ele sai desesperado, chama um táxi, corre até o portão onde ele ia pegar o avião. Ele chegou lá e começou a gritar, a chorar, a implorar: pelo amor de Deus, me deixa entrar, eu preciso entrar nesse avião. O moço simplesmente disse para ele: rapaz, não tem mais o que fazer, o seu avião, ele já partiu. Assim será também com muitos, naquele dia, o dia da vinda de Cristo Jesus, no dia em que o noivo voltar para buscar a sua noiva adornada. Muitos também hão de bater a porta,
assim como aquelas virgens loucas, mas a porta já se fechou. Por quê? Porque adiaram o preparo espiritual, adiaram aquilo que não pode ser adiado. Nós estamos vivendo já os últimos tempos, é por isso a urgência dessa palavra para nós, tal como foi naqueles dias. Porque se nós pararmos para analisar o tempo, desde aqueles dias já havia se falando acerca disso, acerca exatamente desse momento que vai marcar a humanidade com este evento. Certamente muitos se alegrarão, mas também muitos se lamentarão. É isso que está explícito dentro do texto. E por adiar o preparo espiritual, muitos poderão, se não vigiarem, perder o momento mais aguardado da igreja, que será o arrebatamento da mesma. Então vigiemos, estejamos atentos e vigilantes. E Jesus contou essa parábola acerca das 10 virgens exatamente para ilustrar isso, dizendo que haviam 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que eram loucas. Em algumas outras traduções vai dizer nécias ou inconsequentes, a versão King James. E a Bíblia diz que o noivo tardou e quando chegou foi de repente, assim como aquele avião, foi de repente. Então, meu irmão, essa parábola que Jesus contou, ela vai trazer para nós lindos ensinamentos para hoje, que certamente você vai sair daqui talvez pensativo, refletindo um pouco mais acerca da sua vida espiritual. E se eu pudesse colocar um tema na mensagem, o tema escolhido seria: a lâmpada está acesa. Sim ou não? Tem lâmpada acesa aí? Mas cadê o azeite? Foi uma pergunta que eu fiz ao analisar o texto. A lâmpada está acesa, porque as lamparinas das nécias estavam acesas também, mas faltou-lhes o azeite. E nós vamos entender um pouco acerca disso. O contexto histórico, dentro dessa passagem que Jesus contou, ele estava exatamente no Monte das Oliveiras, pouco antes da sua crucificação. E ele vai tecer alguns comentários para falar acerca desse assunto que faz parte de um sermão escatológico, apontando para o estudo do fim dos tempos. E é importante nós entendermos isso, que no Mateus capítulo 24, também 25, ele vai tratar acerca disso, acerca do fim dos tempos e acerca também da sua segunda vinda. E todos nós sabemos e conhecemos, você melhor do que eu, que na cultura judaica havia-se um costume, dentro daqueles dias, um casamento lhe ocorria em pelo menos 3 ocasiões. Primeiro, acontecia-se o noivado, isso é muito importante. Depois, a apresentação, ou seja, o noivo ele ia até a casa da noiva para buscar a noiva. Ele pagava o dote e levava a noiva. E o terceiro episódio era a festa de casamento. E as virgens, ou também as damas de honra, elas que certamente um dia também se tornariam noivas, mas naquela ocasião, elas aguardavam o noivo à noite, com as suas lamparinas acesas para iluminar o caminho até a casa da noiva, para a festa. E quem não estivesse pronta com a sua lamparina acesa, ficava de fora. Então Jesus contou essa parábola para que aquelas pessoas conseguissem entender por quê? Porque fazia parte do contexto daquela época. Para nós talvez não fizesse nenhum sentido se nós lêssemos o texto, não contássemos exatamente esse fato, essa questão cultural. Mas aplicando para nós, como igreja de Cristo, é importante nós entendermos que dentro desse contexto, incluindo nós, do grupo da igreja, nem todos estarão também preparados e prontos para o avivamento e para a volta de Cristo. Como diz o pastor Adevaí, é forte, pastor, falar isso, mas isso é uma grande verdade. Não diz a Bíblia que 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado? Isso fala o quê? Fala de uma porcentagem. Você que entende de geografia, isso mesmo. Você que entende de estatística e de porcentagem vai entender que um vai estar no campo e um vai ser levado, outro vai ser deixado. 2 estarão na cama, um vai ser levado e outro vai ser deixado. Então, nós entendemos por inferência dentro dos textos bíblicos que o avivamento ele é muito mais do que emoção. Ele é algo muito sério. E nós temos que levar esse assunto a sério. O diabo, como muitos gostam de usar esse jargão, o diabo ele não brinca de ser diabo. E quem sou eu? Quem somos nós para não levarmos a sério o que a palavra de Deus está tratando conosco? Dentro disso, eu percebi que Jesus ele vai usar essa figura de linguagem para alertar aquele povo e alertar a nós, o seu povo, a sua igreja, acerca da sua volta. Sabe por que isso? Porque ele não quer me perder, ele não quer te perder, meu irmão.
É fato isso. Ele não pagou o preço em vão, ele não pagou o preço de sangue para que nós viéssemos perder a oportunidade do maior evento que vai marcar a humanidade para esse nosso tempo. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. As 10 virgens esperavam o noivo, mas apenas 5, apenas metade estavam prontas. Então isso mexeu um pouco comigo, porque todas elas tinham lâmpadas. Todas elas estavam inicialmente com as suas lâmpadas acesas. Mas no momento em que chega o noivo, apenas 5 tinham suas lâmpadas acesas e tinham azeite de reserva. O problema aqui, meu irmão, não é ter lâmpada. O problema aqui foi a falta do azeite. E nós vamos entender um pouco acerca disso nos próximos comentários. Eu quero comentar 5 pontos. Entrega a minha oportunidade e tenho certeza que Deus vai falar conosco. Verso de número 1, acompanhe comigo na sua Bíblia, que diz assim: então, o reino dos céus será, ou seja, está apontando para algo futuro, semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo, como você preferir. Então eu percebo que a graça aqui, ela é compartilhada e ela é oferecida a todos, sem nenhum tipo de distinção, porque ele não faz acepção de pessoas quando é para salvar. Só que eu percebo que dentro do texto, nem todas estavam prontas para o noivo. As virgens aqui, ela representa a mim e a você, a igreja de Jesus. As lâmpadas, elas simbolizam a nossa fé, aquilo que é visível, aquilo que é aparente. Porque assim como uma lâmpada, você está me vendo aqui por conta dessas lâmpadas que estão acesas. Então a fé, ela aponta para algo que é visível, algo que é notável. Então aponta também para as nossas obras. Vamos repetir, as virgens representam a igreja, representam a mim e a você. As lâmpadas apontam para as nossas obras, para aquilo que nós fazemos, para a nossa fé atuante, para a nossa fé viva, para a nossa fé praticante. Porque a fé, ela tem que ter este segmento. Eu não posso ter apenas uma fé imaginária, ou uma fé simbólica, ou uma fé teórica. Não, a fé, ela precisa ser praticada. É isso que os textos bíblicos nos mostram. Então todas elas tinham lâmpadas, todas pareciam iguais. Se alguém olhasse, talvez não veria nenhum tipo de diferença, sim ou não? Só que o que nós percebemos é que a lâmpada aponta para aquilo que é externo, aquilo que nossos olhos podem ver. Mas o azeite aponta para aquilo que é interno, aquilo que está dentro, aquilo que somente Deus pode contemplar, aquilo que somente Deus enxerga. Deus, ele olha para cada um de nós aqui, assim como eu estou te vendo, Deus, ele te vê também. Só que eu não posso ver o que está dentro de você, você não consegue enxergar o que está dentro de mim, você só consegue ver a minha aparência. Por isso que como o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, de Belém, o Deus fala com ele, fala: olha, rapaz, você consegue enxergar somente a aparência, mas eu enxergo, eu conheço o coração. Porque Deus, ele conhece o interior de cada um de nós. Então somente Deus poderia dessa mesma forma entender. Por isso que Jesus contou essa parábola, porque ele conhece o coração de cada um. E a aparência aqui, ela não pode mudar e transformar a nossa situação, a nossa história. Não podemos viver somente de aparências. Não podemos viver somente com aquilo que é exterior, com aquilo que é externo. Mas nós devemos nos preocupar, porque muitos hoje, dentro das igrejas, estão participando de cultos, louvando, até mesmo pregando, até mesmo desenvolvendo trabalhos dentro de ministérios, mas muitas das vezes sem nenhum tipo de vigilância, sem nenhum tipo de óleo. E isso é sério, por quê? Porque Jesus aqui, ele não está falando de ímpios. Jesus está falando de virgens, de mulheres que eram puras, mulheres que iam se preparar um dia certamente para se casarem também. Porque isso, naquele contexto, daquela época, era algo muito importante, dentro do contexto cultural da época. Não eram simplesmente as mulheres que viviam com aparência de santidade, mas elas tinham isso em si. E a lâmpada que representa a nossa vida, o testemunho do crente, o testemunho do servo de Deus, olha o que diz o texto: tomaram as suas lâmpadas, aquilo que é visível, aquilo que aponta para algo que é visual, algo que é aparente, e saíram ao encontro do noivo. Então, ter aparência de crente não pode nos garantir a salvação. Ter aparência só de crente não pode nos garantir que nós vamos, de fato, nos encontrar com o nosso noivo. Mas nós somos a noiva, sim ou não? Salmo 119, 105, conhecidíssimo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o avivamento, ele começa com uma vida coerente e visível, com algo que é notável. É isso que o texto sagrado está dizendo.
Provérbios 20, 27 vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é algo que traz à evidência aquilo que está em trevas. É exatamente por isso que Mateus 5, 14, 16, Jesus vai dizer que vós sois a luz do mundo. Assim, então, nossa luz ela tem que resplandecer. Nós temos que brilhar em meio a trevas. Nós não podemos simplesmente termos o nome de cristão, o nome de quem serve, o nome de quem está servindo ao reino e não fazemos a diferença aqui nessa terra. É isso que o texto bíblico está tentando mostrar para nós, de forma bem simples, aplicável a cada um de nós. E quando nós olhamos para isso, eu percebo que nos nossos dias não é diferente, meu irmão. Se Jesus certamente estivesse aqui, e Ele está aqui por meio da palavra pregando, certamente através do Espírito Santo, mas essa é a palavra que certamente não irá soar bem a muitos ouvidos. Porque nos nossos dias muitas pessoas têm ministério, têm cargo, têm dom, desenvolvem muitas funções, mas já estão perdendo o brilho do Espírito Santo. E isso é um risco que todos nós corremos. Todos nós, começando aqui de cima do altar, todos nós corremos esse risco se nós não estivermos vigilantes. Podemos ser aquele moço que perdeu o avião, 20 anos querendo ver o filho, o momento que ele mais aguardou, que ele mais esperou, por conta de uma soneca, por conta de um descuido, de um deslize, ele perdeu a oportunidade da sua vida. Está entendendo? É mais ou menos isso, é uma analogia de fácil aplicação e entendimento. Então, o óleo, o azeite, ele representa a nossa intimidade, a nossa santidade, a nossa vigilância e a nossa comunhão também com Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E vou repetir, avivamento não é simplesmente aparência. Não basta nós somente frequentarmos a igreja, usarmos a Bíblia, temos a comunhão com os nossos irmãos, vai muito além disso. É isso que o texto sagrado está dizendo. E a pergunta que, olhando para esse texto, nós devemos perguntar é: a lâmpada está acesa, mas cadê o azeite? Sua lâmpada tem azeite? Eu me perguntei isso. E é uma palavra que me confrontou, porque quando nós fazemos essa pergunta, nós temos a lâmpada, mas cadê o azeite? Será que quando eu olho para a minha vida hoje, eu estou mais aceso, eu estou com mais azeite, transbordando mais da unção de Deus do que quando eu iniciei a minha caminhada na fé? Porque deveria ser assim, essa ordem. Quando nós iniciamos só com a fé. Muitos iniciam cheio de fé, quer fazer tudo. Né, pastor? Quer cantar no grupo dos irmãos, está faltando na irmã, ele canta no grupo das irmãs também, né, pastor? E não quer saber, ele quer fazer tudo na igreja. É errado? Não. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. Só que somente ter essa predisposição não basta. Nós precisamos buscar conhecer a Deus através da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é lâmpada, como foi lido através do Salmo 119, verso 105. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É ela que nos dá estabilidade para andar nesse mundo que jaz em trevas. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra, não basta ter só a empolgação. O evangelho não pode ser de empolgação. Servir a Jesus não é fácil, meu irmão. Não é fácil, diga-se de passagem. Tem que realmente, como diz lá na minha terra, tem que ter tutano para poder servir a Cristo. Tem que estar disposto, tem que ter disposição. E o evangelho não é, eu não vou pregar aqui sofrimento jamais, meu irmão. Porque não é isso, o evangelho não é isso. Você sofre sim, mas você tem uma garantia de que você não estará sozinho em momento algum da tua trajetória. Ah, mas eu estou doente, estou sofrendo, mas você não está só. Você está aqui porque você tem um Deus que cuida de você. Tem o Espírito Santo que te mantém de pé nos momentos das tuas fraquezas, nos momentos das nossas maiores dificuldades. Quem você acha que te segurou, que te amparou? Ah, foi meu amigo. Não, meu irmão, esquece isso. Deus, ele usou pessoas certamente para liberar uma palavra, para te dar um conselho, para te estender uma mão, para te abrir uma porta, para te trazer uma provisão necessária no momento que você mais precisava. Foi Deus, meu irmão. Em todo tempo é Deus cuidando de mim e de você. Não existe esse negócio de sorte, porque eu tenho muitos amigos, e esquece isso, meu irmão. Você serve um Deus que cuida de você. Esta é a verdade para nós cristãos que servimos a Deus. Um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós. E esse avivamento, ele é precedido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós entendemos isso e temos essa ciência, nós percebemos que as prudentes, elas levaram azeite consigo. Além das suas lâmpadas, levaram azeite extra. Sabe o que é isso? Elas sabiam que elas não poderiam se apresentar diante do noivo com as suas lâmpadas apagadas. Então elas pensaram, elas olharam, elas tiveram uma visão um pouco mais à frente. As nécias talvez pensaram, a gente na hora a gente vê. Esse negócio na hora a gente vê, dá problema.
Esse negócio de, na hora a gente vê o que faz, dá problema. Não podemos deixar para a última hora, porque não vai dar tempo. Depois que a porta se fechou, a porta da graça hoje está aberta, mas depois que ela se fechar, meu irmão, não vai dar mais tempo. O clamor tardio, ele não pode fazer com que a porta se abra novamente. Mas porque eu fui muito amigo de Jesus, eu preguei em nome dele, eu falei, eu curei em nome dele. Ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. É essa palavra, é forte. O pastor vai não estar aqui, mas ele está assistindo. Mas é uma grande verdade, meu irmão. O azeite, ele aponta exatamente para o Espírito Santo. O avivamento real, ele exige de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Não dá para ficar dependendo de experiências antigas. Sabe aquelas pessoas que são saudosistas? Não, porque antes, quando me converti, eu pregava no presídio, eu evangelizava na rua, eu entregava sopa para os moradores de rua, eu fazia mais... Irmão, se você fazia isso, e isso ainda sabe... Não, isso já foi, meu, isso foi passado. Eu tenho que falar, eu continuo fazendo, eu continuo operando, eu continuo trabalhando. E quando nós olhamos para a nossa história, nós devemos ver isso. Se o que nós atrás fazíamos, hoje nós não estamos fazendo, a nossa lâmpada, ela precisa ser reabastecida. A lâmpada, nós podemos nos enquadrar dentro do que as nessas falaram. A lâmpada estava se apagando, estava perdendo a sua chama. E naquele tempo, vocês depois dão um Google lá, eram tochas, era como se fossem tochas embebidas com solução de azeite. Hoje nós usamos o querosene, mas naquele tempo o azeite era usado para isso também, para iluminação e para outros fins. E era colocado na ponta da tocha e era ateado fogo. E essa tocha, ela durava de 15 a 20 minutos. Então, constantemente tinha que se colocar mais azeite para que a lâmpada não se apagasse. Está entendendo? Então, experiências antigas, elas são válidas sim. Legal, bacana. Experiência que talvez no início da nossa jornada nós não tivemos. Mas hoje nós temos. Muitos dos que estão aqui tiveram experiências marcantes com Cristo, que mudaram a sua história. E hoje fizeram de você uma pessoa melhor, um cristão melhor, alguém capaz de ajudar mais pessoas, alguém capaz de estender a mão para quem está caído hoje, alguém capaz de hoje, você já venceu o vício, estender a mão para quem está no vício. Talvez antes você não tinha. Quantas das vezes eu achando que eu podia, que eu já estava bem, eu fui nas biqueiras e acabei caindo. E sabe por quê? Porque eu não estava pronto, estava sem azeite, a minha lâmpada não estava acesa. Mas eu entendi que eu precisava estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para mim entrar novamente nesses lugares e fazer com que a luz de Cristo resplandecesse através de mim, e eu conseguisse estender a mão e dizer para as pessoas, olha, o Cristo que eu sirvo hoje, ele me libertou, ele mudou a minha história. Eu estou cheio de Deus, eu posso falar para você, ele muda a tua história também. E como que nós fazemos isso? Quando nós estamos cheios do azeite, cheios da presença, cheios do Espírito Santo. Porque se nós formos vazios, se nós formos, nós vamos cambaleando e corremos o risco de cair, ficar prostrado. Por isso que você vê hoje muitas das vezes pessoas, elas entram e saem das igrejas. Por quê? Porque não estão se abastecendo, perderam o ânimo. Cultuar, se der tempo eu vou. Se sentir vontade eu vou. Eu já ouvi alguém dizer, se Deus me tocar, meu irmão, Deus não vai te tocar para você vir no culto não. É responsabilidade nossa. A graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. É eu que preciso me encher. Deus, ele quer fazer isso. Deus, ele quer me fazer transbordar da unção do Espírito Santo. Mas eu preciso me predispor, eu preciso fazer a minha parte. Não existe esse negócio, eu vou ficar em casa aqui porque Deus vai me encher. Então, eu vou no culto de domingo lá, eu peço para o pastor orar por mim, para transferir a unção dele para mim. Meu irmão, que besteira é essa? Para de ficar assistindo esses YouTube, pelo amor de Deus. Não existe isso, meu irmão. Quer unção, quer graça, quer viver o melhor de Deus? Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Jesus pagou o preço que ninguém aqui poderia pagar. Mas o que nós podemos pagar, nós temos que pagar. Se nós quisermos ter unção, graça, fervor, viver realmente uma vida espiritual cheia, eu preciso pagar o meu preço. O Paulo não pode pagar por mim. O presbítero Marcelo, o diácono geral não podem pagar por mim. Podem orar por mim, podem me ajudar. Pedir para Deus ter misericórdia desse nordestino aqui. Mas eles não podem fazer o que eu tenho que fazer. Eu posso, a minha casa, nós precisamos estar nos abastecendo diariamente, para que o combustível não se apague. Então, meu irmão, é o que diz Efésios 5,18, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos dá a condição de continuar caminhando, porque o mundo que nós vivemos hoje, irmão, não está fácil para ninguém. Romanos 8,9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está entendendo? Por quê? Porque esse mundo que nós vivemos, lembra da igreja de Atos 2? Antes do Espírito Santo, eles eram um.
após o Espírito Santo, eles se tornaram uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja militante, uma igreja que, se preciso aconteceu, morreram por causa do nome de Cristo. Mas antes disso eles tinham medo, antes disso eles recuaram, antes disso eles estavam escondidos, antes disso eles viviam com temor no coração, com medo de morrer. Mas depois disso, importa para mim é viver, morrer. Foi o que Paulo disse, que o viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Eles não se importavam com as suas próprias vidas. O apóstolo Paulo, ele falou, eu vou me gastar e vou me deixar ser gasto por causa do evangelho. Quem que fala isso, meu irmão, em sã consciência? Só alguém cheio do Espírito Santo para falar um negócio desse. Só alguém cheio do Espírito Santo dentro de uma prisão romana, aguardando o seu momento, o momento de ser morto. Ele vai dormir. Pelo amor de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele foi dormir, sabendo que ele seria o próximo, ele queria entrar na guilhotina. Ou talvez ele já tinha preconceito. Eu imagino, não diz o texto, mas eu conjecturo aqui, que ele deve ter pensado, esse é o meu momento. Se eu morrer, eu vou ganhar. E se eu sair daqui, eu vou viver algo mais extraordinário ainda. Por quê? Porque ele estava guardado por 16 soldados. E isso aconteceu. A oração da igreja alcançou Pedro dentro de uma prisão. Ele foi liberto daquela prisão, meu irmão, de forma que todos ficaram espantados. Até a menininha, quando abriu a porta, ficou espantada. Rod, eu imagino que eu fiquei rindo sozinho. Eu imagino Rod abrindo a porta, vendo que era Pedro, ela se assustou, porque sei lá o que ele pensou. Fechou a porta de novo, fechou lá para os irmãos. Falou, irmão, é Pedro que está lá fora. Mas você abriu a porta? Não, eu fechei na cara dele. Volta lá então, menino, pelo amor de Deus. Nós estávamos orando por isso mesmo, para que Deus alcançasse a vida dele dentro da prisão. Às vezes a gente faz isso, sabe, irmão? A gente ora e quando Deus faz, a gente fica abestado. Fica, ai, o que aconteceu? A oração. Você pediu, Deus operou. Então todas foram chamadas, mas nem todas elas estavam prontas. Então, meu irmão, isso fica para nós. Todos nós aqui fomos chamados para participar desse grande evento que vai ser o arrebatamento da igreja. Mas nós precisamos contrariar isso aqui. Estarmos prontos, preparados, cheios, revestidos. A Bíblia diz, Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então é o Espírito Santo que vai nos dar essa condição. O Espírito Santo, ele é o que norteia a nossa vida. Você se lembra de Davi, 1 Samuel capítulo 16, após ele ser ungido rei, ele voltou para o pasto normal, só que agora ele já não era mais o mesmo Davi, antes de ser ungido. Agora o Espírito Santo se apodera dele. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, depois que o Espírito Santo se apoderou dele. Assim, de igual modo, é a tua vida, meu irmão, minha irmã. A tua vida nunca mais foi a mesma e nunca mais vai ser. Ainda que você pense que pode, sabe, se afastar, se distanciar um pouco, sempre o Espírito Santo vai te dar aquelas cutucadinhas, sabe? Sabe aqueles beliscão, que de vez em quando quem gosta é a mulher, né? A gente. É o Espírito Santo falando, opa, volta, para com isso, retorna, volta a fazer o que eu te falei para fazer. Está entendendo? O Senhor, ele te chamou para fazer grandes obras para ele aqui nessa terra, meu irmão. Vai ficar perdendo tempo com um monte de coisa. Ah, mas eu... Esquece isso, meu irmão. Deixa, viva para Deus. Segundo ponto. Isso aqui é interessante. Tem gente que parece preparada. Ao olhar para as virgens, todas pareciam estar preparadas. Relógio aqui, meu Deus. Mas é só a casca. É uma verdade. Verso 2. E 5 delas eram prudentes. E 5 loucas. As loucas aqui, elas não eram pecadoras escancaradas. Elas eram virgens também. Igualzinho as outras. Não tinha... Aparentemente não tinham o que tirar, só que elas eram negligentes espiritualmente, elas eram loucas, ou seja, elas estavam despreparadas. A Bíblia diz também que faltou o azeite, sabe o que é isso? Faltou o investimento, assim como muitas das vezes falta nas nossas vidas se nós não vigiarmos. Falta oração, falta muitas das vezes santidade, vigilância, e tudo isso faz com que o reservatório, vamos dizer assim, de azeite, ele vá se esgotando, ele vá se diminuindo. Nós temos que buscar, sempre estar nos enchendo, tendo uma reserva. Vamos trazer para o lado espiritual, por quê? Porque senão no momento em que nós precisarmos, vai faltar. Elas tinham lâmpada, mas não tinham o principal, que é o azeite, que mantinha a chama acesa. E então é o que eu disse e repito a minha fala, a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. É preciso nós mantermos o azeite. É preciso manter a chama das nossas lâmpadas acesas, através da comunhão, através da vigilância, através da santidade, através da busca pela palavra de Deus, porque isso é o que nós vivemos hoje. Tem muita gente que tem nome de crente, nome que tem
Só que muitas das vezes está dessa forma, está vivendo de forma imprudente. E a pergunta que eu faço, o que é ser prudente? Ser prudente é viver com temor, sempre pronto, sempre preparado, porque o texto que nós lemos disse isso. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Não tem como, vou me preparar agora, porque não dá tempo. Pode ser agora. Pode ser que eu nem termine esse sermão e o nosso Cristo, nosso Senhor, Ele volte para buscar a noiva. Está entendendo, meu irmão? Então não tem tempo para nós, ficarmos pensando, amanhã eu vou me preparar, na próxima semana. É igual aquelas pessoas que ficam fazendo promessa que segunda-feira vai entrar na academia. Meu irmão, eu fico olhando e falo, meu Deus, que crente mentiroso. Está entendendo? Faz quantas segunda-feira você não passou nem na porta da academia? Para com isso, rapaz. Não fica fazendo promessa para você mesmo, não. Cumpra. Para a sua saúde. Mas olhando para o lado espiritual, meu irmão, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos dá discernimento para nós entendermos os perigos que nós estamos enfrentando nos nossos dias atuais. Sem o Espírito Santo nós somos presas fáceis, nós somos só realmente casca, só aparência, só alguém que olha, que tem aparência de crente, Bíblia de crente, terno de crente, gravata de crente, mas por dentro nós precisamos estar revestidos e cheios, porque uma coisa eu aprendi olhando para esse texto, o noivo ele já está às portas, a graça ela está nos chamando, mas a responsabilidade com a nossa vida espiritual é o que vai nos manter prontos, preparados para aquele grande dia. Filipenses 2:12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, fala da responsabilidade minha, sua. A porta está aberta, o noivo está às portas, mas a responsabilidade minha, me manter firme, de pé. Como? Com a lâmpada acesa. Como? Com azeite extra, sobrando, em todo o tempo. Esse é o segundo ponto. Tem gente que parece preparado, mas é só casca. Terceiro ponto. O tempo da espera revela uma coisa. Quem tem raiz e quem só tem aparência. Vamos lá, vamos para o texto. Verso de número 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essas são loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Percebe no texto? Todas dormiram. Todas, sem exceção. Todas as 10 dormiram. Mas as prudentes, elas tinham reserva. O problema aqui, meu irmão, não é estar cansado, porque cansar você vai cansar mesmo. Quem que não se cansa? Você trabalhou hoje, talvez, está cansado, né? Tomou um banho, mas mesmo assim o corpo está cansado. Chegar em casa, você vai, né? Vai jantar, tal, né? Tiver vaga lá, você chama, e vai descansar e vai dormir, porque você está cansado. As lutas espirituais também cansam. As batalhas espirituais cansam. Só que o problema, irmão, é nós deixarmos ser vencidos pelo cansaço e entrarmos num estado de inércia, não fazemos nada, sabe, como diz o outro, vê a vaca indo para o brejo e não faz nada para melhorar, para mudar, vê que a situação não está legal, que a vida espiritual está indo de mal para pior, e não faz nada para mudar essa situação. Não, nós não podemos, nós temos que nos levantar, nos colocar de pé, buscar a Cristo, encher a nossa vasilha de azeite novamente, porque se a lâmpada se apagar, meu irmão, depois que ela se apaga, dá trabalho para acender, meu irmão. Enquanto ela está com a chama pouca ainda, é só colocar azeite, meu irmão. É só deitar o azeite em cima que a chama vai arder novamente, que o fogo vai cantar em labaredas. Mas nós precisamos estar atentos com isso. O azeite na Bíblia representa e simboliza a presença do Espírito Santo. As prudentes estavam cheias e tinham azeite de sobra, reserva. As nécias, as loucas, ou as imprudentes, como diz a tradução King James, as inconsequentes, elas não tinham azeite. E esse tempo da espera, qual o tempo da espera? Fala da primeira vinda de Cristo, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua segunda vinda, que foi a promessa que ele havia feito aos seus discípulos, à sua igreja, a nós. Então é dessa espera que nós estamos falando. Então o avivamento verdadeiro, eu entendo e aprendo pelo texto que ela não acontece, ela não é promovida se não for por intermédio do Espírito Santo. Aquelas virgens, elas aguardavam o noivo para o casamento, como nós acabamos de explicar. E a falta de azeite
o preparo para receber o noivo era uma falta de respeito, era uma negligência, então era algo grave dentro do contexto cultural da época. E para nós como igreja não é diferente. É uma falta de respeito, é uma negligência da igreja nossa, como as virgens, como a noiva de Cristo, se nós não estivermos com azeite reservado para que quando o Senhor vier, nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas. Então, abramos nossos olhos. Nós não podemos ter somente aparência, somente estar no culto, sabe, com aparência. Não, eu sou cheio do azeite, eu sou cheio da graça, buscando a Deus. Porque é aí, nessas horas, que nós percebemos, como diz o outro, quando o parafuso arrocha, quando o calo aperta, quando a situação fica estreita, aí é que nós sabemos se nós estamos cheios do azeite ou se as nossas lâmpadas estão se apagando. Porque por isso você muitas das vezes vai ver pessoas entrando dentro das igrejas desanimadas. Eu estou desanimado. O pastor, ele com certeza, eu acredito que recebe muitas ligações desse tipo. Estou desanimado. E o Marcelo falou uma coisa que é verdade. Eu nunca vi um crente desanimado lendo Bíblia, orando, consagrando e jejuando. Já viu, Marcelo? Não existe. Por quê? Porque tudo isso é alimento, é combustível para a nossa alma. Leitura da palavra, busca em oração, consagração, santidade, tudo isso vai nos alimentando espiritualmente. É impossível alguém se abalar espiritualmente seguindo todos estes preceitos. Alguém tão próximo do noivo ficar, cabisbaixo ou perder as forças. Ele pode até passar a luta, mas ele está fortalecido em Cristo Jesus. Mas se não fizer nada disso, meu irmão, claro que o desânimo vai bater. Claro que você não vai sentir vontade de vir para o culto. É claro que não vai dar vontade de vir para a igreja. É claro que quando você vê algum irmão falando de Bíblia, o assunto parece que vai ficar chato. Por quê? Porque a lâmpada está se apagando. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós somos servos de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Ele vai buscar a nós, meu irmão. Então é essa a verdade que nós estamos tratando nessa noite. Então o avivamento é transbordar do Espírito Santo. Não é somente barulho. É um fogo que não se apaga, é uma presença que nos renova, que nos transforma e que nos coloca de pé novamente. E uma coisa que eu percebo dentro do texto, no verso de número 5: e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Só que o atraso aqui, meu irmão, não justifica a negligência. Todas dormiram, e só as prudentes, elas tinham azeite de sobra. Então, esse tempo de espera fala da preparação. O tempo de espera, se o noivo está tardando, ele não veio ainda, é tempo de nós acumularmos mais azeite extra ainda. Porque entenda uma coisa, meu irmão, o que Abacuque 2:3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, a demora do noivo não é a ausência de Deus, é a oportunidade de nós acumularmos mais azeite, mais graça, mais poder, mais unção de Deus e vivemos uma vida extraordinária. O que é algo extraordinário? É algo que foge do comum, é algo que não é normal. Está entendendo? Você não é normal, você é alguém que vive além das expectativas aqui deste mundo. Isaías 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está entendendo? Então, a promessa de Deus sobre a minha e a tua vida, espera em Deus, espera no Senhor, Ele tem promessa, Ele vai renovar as tuas forças, você não vai sair daqui cabisbaixo, enfraquecido, de forma alguma, você vai sair daqui fortalecido, porque você está esperando no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. Depois você pesquisa acerca da águia, para você entender que paralelo tremendo e interessante, quando Isaías vai usar essa comparação, acerca do renovo da águia. Depois você dá um Google lá, tá bom? Segunda Epístola de Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então ele não está demorando, ele só está dando a oportunidade para algumas pessoas voltarem, para algumas pessoas retornarem. Talvez você que está aqui nesta noite me ouvindo, alguém que vai ouvir outra oportunidade desta mensagem, Deus está dando oportunidade para nós entendermos que Ele não quer nos perder. Se nós estivermos distantes, Ele quer que nós venhamos retornar. Mas retornar para onde? Se eu já estou na igreja, pastor? É retornar para a presença.
é retornar para o átrio, é retornar para viver uma vida cheia da unção do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele momento em que você simplesmente você pensava em algo e quando você lembrava do que Deus fez por você, as lágrimas elas não eram contidas no teu rosto. É lembrar do sacrifício de Cristo, mas com o coração quebrantado, sabendo que o que Ele fez por nós foi por amor. Ele sentiu as dores, as dores mais atrozes que alguém poderia sentir por nós, foi por amor. Ele não cobrou nada de nenhum de nós. A única coisa que Ele quer de mim e de você é obediência, vigilância, santidade. Quarto ponto, o noivo chega de surpresa e só entra quem está pronto. Vamos ler, verso 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, ou estão para se apagar. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Interessante dentro do texto é que meia-noite aqui representa o tempo mais escuro, o tempo improvável. É o tempo que meia-noite, ninguém espera ninguém na porta de casa meia-noite. É uma hora improvável. O noivo ele vem sem aviso. Quando a Bíblia usa essa expressão meia-noite, é exatamente isso. Ele vem em hora que ninguém está esperando. Quem que está esperando visita à meia-noite, meu irmão? Misericórdia. Apesar que tem uns crentes que é doido, né? Marca os encontros meio assim, meia-noite, vai lá, vai jantar. Mas o clamor da meia-noite é o sinal do despertamento. É o sinal que hoje nós estamos tendo da parte de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, os sinais estão aí. Meu irmão, até quem não é crente, eu já ouvi falando, a Bíblia já dizia isso, né? Eu escutei de pouco de pessoas ímpias, a Bíblia já dizia isso, né? Minha avó falava isso. Sabe o que é isso? É um despertamento. Para que as pessoas entendam que tudo que está acontecendo é um chamado de Deus para o despertar da humanidade. Ele não quer nos perder. Mateus 25, verso 6 é o que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A hora mais escura, mas também é a hora que Deus levanta os que estão prontos para viver um verdadeiro avivamento. E nós somos o povo que Deus ele tem levantado para viver esse avivamento. O clamor já está acontecendo nos nossos dias. Quantas pessoas você vê, tem visto por esses dias pessoas que estavam afastadas voltando para a presença de Deus, buscando forças, sabe, se escorando, tentando de todas as formas voltar, porque elas entendem, percebem, sentem na sua alma, no seu íntimo, que o dia está cada vez mais perto. Elas não querem ficar de fora, só que elas não têm a mesma força que você hoje tem, porque hoje você está com a lâmpada acesa e com reserva de azeite, e muitas pessoas já estão com as suas lâmpadas apagadas, lutando para voltar, lutando para retornar para a igreja. E hoje nós somos a igreja, nós somos essas virgens. A nossa responsabilidade e missão é preparar pessoas para se encontrar com o noivo. A nossa missão é fazer com que estas pessoas sintam desejo de adorar o noivo, de amar o noivo, de se entregar ao noivo. Está entendendo? Porque essa é a responsabilidade da igreja. Ao olhar para mim e para você, as pessoas têm que se sentir atraídas a Cristo. E quem que faz isso? É o Espírito Santo, meu irmão. Não são as minhas palavras, a tua eloquência, a tua habilidade em elaborar sermões, nada disso vai mudar o coração de seu ninguém. Mas o Espírito Santo que habita na tua vida, basta você deixar com que Ele use a tua vida, a expressão da tua vida vai fazer com que alguém seja alcançado por intermédio de você, por conta do Espírito Santo que está na sua vida, meu irmão. Está entendendo? Joel 2:1, estou caminhando para o fim. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Ei, como é que está você? Você está dormindo ou está desperto? Está disposto a viver o melhor de Deus? Está disposto a viver um avivamento? Romanos 13:11 diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Há um grito ecoando pelo mundo: Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está às portas para buscar a sua noiva, a sua igreja,
adornada, preparada para ele. Sabe por que que a igreja é chamada de noiva? Porque a igreja só tem compromisso com um, que é o noivo, que é o nosso Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. A igreja não tem responsabilidade com outro, seu ninguém. Por isso que quando muitas das vezes os profetas do Antigo Testamento iam se referir à nação Israel, quando eles estavam se prostituindo, eles chamavam a nação de prostituta. Por quê? Porque eles estavam adorando outros deuses, ou seja, eles estavam usando aquilo que Deus havia dado a eles com outros, com amantes. E quando que nós fazemos isso? Quando é que nós nos tornamos, desculpa a expressão, prostitutas? Quando nós deixamos de usar aquilo que Deus nos deu para Ele, para usar para o mundo. Quantas pessoas nos nossos dias receberam o dom de Deus, graça, talento, e iniciaram bem na igreja, louvando a Deus, servindo ao Senhor, e hoje estão usando os dons e os talentos com o mundo. Eu não vou citar nomes aqui, mas você procura no Google, procura saber. Eu falo isso com tristeza, porque pessoas que iniciaram muito bem, dentro da igreja, na casa de Deus, louvando ao Senhor, adorando o Senhor, e estão hoje servindo no mundo. São o que eu falei, tem aparência. E agora é moda, né? Falar que é crente, que é cristão, que é evangélico, sei lá qual que é o termo que estão usando, é moda. E isso não pode acontecer, meu irmão, porque nesse dia vai ser provado. As loucas ficaram de fora, tinham lâmpada, tinha um pouquinho de azeite, tinha aparência de quem servia, mas ficaram de fora. Vamos caminhando para o final. Quinto ponto. Quem não tinha óleo ficou para trás e não adiantou chorar. Verso de número 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As loucas, elas chegaram depois, ou seja, chegaram tarde demais. E quando elas chegam, pastor, o noivo não as reconhece. Sabe o que eu percebo aqui? Ser conhecido por Deus vai muito mais além de estarmos na igreja. Ser conhecido por Deus fala de comunhão, de intimidade, de relacionamento. O nosso Deus é um Deus que gosta de relacionamento. O nosso Deus, Ele gosta de que nós tenhamos intimidade, comunhão, relacionamento com Ele. Não basta somente clamar: Senhor, Senhor. É preciso viver realmente como serve. Aquelas loucas perderam esta oportunidade. Só um paralelo aqui para nós entendermos. Mateus 25, do verso 1 ao 10. Você vai ver o texto chamando o noivo. O noivo aqui representa Cristo, antes da sua vinda. E falando do tempo da espera da igreja. Enquanto ele é chamado de noivo, fala da oportunidade que nós temos com Ele, de mantermos uma aliança, de mantermos uma comunhão. Há uma esperança de termos relacionamento com Ele. Há uma esperança de nós estarmos nos preparando, porque Ele ainda é o noivo. Só que a partir do verso de número 11, você vai perceber esse paralelo. Enquanto Jesus ele ainda é o noivo, ainda há tempo de se preparar, de buscar azeite, de buscar santidade. Mas é o que diz o texto. Olha o que diz o texto de João 3:29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste ouve e alegra-se muito com a voz do esposo ou do noivo. Assim, pois, já a minha alegria está cumprida. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Jesus hoje, ele é o noivo. Só que no verso de número 11, depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A partir do momento em que o noivo ele fecha a porta, ele deixa de ser apenas o noivo e passa a ser o Senhor. Ou seja, já não tem mais tempo para a intimidade, já não dá mais tempo para o clamor. O clamor tardio não vai alterar a decisão, a porta está fechada. Ele agora passou de noivo e se tornou o Senhor que julga. Está entendendo? Enquanto a porta da graça estiver aberta, há oportunidade de nós gozarmos desse privilégio, de buscarmos a santidade, de buscarmos o azeite, de buscarmos sermos cheios de Deus. Mas quando as portas se fecharem, infelizmente, eu falo isso, não haverá mais o que fazer. É o que Lucas 16, 19 ao 31, ele vai falar a parábola do rico e do Lázaro. Você conhece muito bem, melhor do que eu.
O Lázaro, ou melhor, o rico, ele pediu a Abraão que permitisse ele ir até os seus irmãos para falar para eles, para não ir para aquele lugar que eles estavam, um lugar de tormento. E Abraão, não sei, Abraão falou: olha, não tem como, o lugar que você está, onde a gente está, é um abismo entre nós. Não tem como passar daqui para aí, nem daqui para cá. Ou seja, não tem mais jeito, há um abismo, não tem como. Agora você vai ter que suportar esses sofrimentos. Exatamente isso que aconteceu. Não tinha mais oportunidade. Por quê? Porque o juízo já havia sido executado. Está entendendo? João 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe o que é isso aqui? Eu vou te explicar. Hoje você chora, você se lamenta, você passa adversidade, passa luta. Alguém olha para você e diz: crente bobo. Para que ficar esse tempo todo dentro de igreja? Para que ficar perdendo tempo? Para que ficar subindo monte, descendo monte? Para que ficar investindo dinheiro, rapaz? Vai cuidar das suas coisas. Para que ficar cuidando das coisas aqui de igreja? Um dia, essas mesmas pessoas que zombam de você, da tua fé, criticam as tuas atitudes por amar a Jesus e a obra que Ele confiou a você, são as mesmas pessoas que talvez eu possa usar a expressão, o lugar que mais vai ter oração, porque quando a igreja for levada, meu irmão, acabou, não vai ter mais oração aqui. Orar para quê? Pedir para quê? Se o plano perfeito de Deus se cumpriu, nós fomos para as bodas do Cordeiro, nós fomos para o céu de glória, nós somos arrebatados. O lugar que mais vai ter oração, pastor, olhando para o texto bíblico, vai ser no inferno. É forte isso aqui. Mas o inferno vai ter oração de pessoas que não se arrependeram, pessoas que riram e zombaram do evangelho, pessoas que não se converteram ao Senhor quando tiveram a oportunidade, pessoas que bateram na porta da graça depois que ela se fechou, pessoas que perderam o privilégio de poder adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores enquanto a porta da graça ainda estava aberta, pessoas que por suas negligências, por não se preparar espiritualmente, vão orar, vão pedir, vão clamar, vão pedir até mesmo para morrerem, mas lá a morte já não chega, lá o clamor já não muda mais a situação delas, porque o juízo já se cumpriu. É a parábola do Lázaro, é a parábola do Lázaro. Agora aqueles que chamaram Senhor, Senhor, reconheceram o título de Senhor, mas eles não tiveram mais acesso a essa graça. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Estou terminando a minha introdução. Você gosta, né? Irmão, hoje ele é chamado noivo, mas naquele dia ele vai ser chamado Senhor. Cabe a nós decidirmos: vou fazer como as loucas, vou viver com azeite só para hoje, só para esse momento, e no dia que ele vier eu vejo que dá para fazer, ou vou fazer como as prudentes, vou levar a lâmpada e vou levar azeite reserva, porque eu não sei o dia, eu não sei a hora, nenhum de nós sabemos. Repito a fala: clamor tardio não vai poder salvar a minha alma, não vai poder salvar a tua alma. Amém, meu irmão? Se coloque de pé, vou ler o último verso. Fica claro para nós isso, que a parábola das 10 virgens é um alerta muito claro. Mas é um culto de família, exatamente, porque através da tua perseverança, através da tua vida cheia de azeite, o azeite vai transbordar, vai alcançar os teus, vai alcançar o teu lar, vai alcançar a tua casa. A tua perseverança vai fazer com que os teus olhem para você e digam: não, eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar a minha conduta, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso andar em conformidade com a palavra de Deus. Você vai sair daqui tão cheio do Espírito Santo que alguém vai olhar para você: rapaz, eu não posso viver da mesma maneira, eu preciso mudar. Simples. Faz comigo não, mano. Tô acabando já, velho. Amém, meus irmãos? Pergunto a vocês: como que está hoje a sua vasilha? Como que está a sua lâmpada? Tem azeite sobrando aí? Dá para queimar mais alguns anos aí até aguardar a vinda do noivo? Dá para aguardar o noivo? Quando ele voltar, você vai estar com a sua lâmpada acesa, com azeite de reserva sobrando, para poder conduzir
até a noiva, que é a igreja. Essa noite é a noite de nós enchemos a nossa vasilha, meu irmão. Todas foram chamadas, mas nem todas estavam prontas. Primeiro, tem gente que parece preparada, mas é só casca. O tempo da espera revela quem tem raiz e quem tem aparência. O noivo chega de surpresa e só entra quem está pronto. Quem não tinha óleo ficou para trás e não adiantou chorar. Amém? Vamos orar a Deus.